Oi gente, eu sou a Ivy e eu tô aqui para falar da transição planetária. Acho que muita gente já ouviu falar disso, ou que nós somos agentes da transição, que a gente está vivendo um momento muito importante da Terra. Mas o que realmente a gente está então transformando? O que está mudando no mundo nesse momento? Bom, basicamente estamos saindo de um modelo da dualidade e indo para um modelo da unidade. Mas esse indo para também é um retorno, porque a gente veio da unidade, depois a gente experimentou a dualidade e está experimentando, que é tudo que se opõe, né? O certo e errado, o bem e o mal, a luz e a sombra, o feminino e o masculino, ciência, espiritualidade, mente e corpo, todas essas oposições que parecem tão distantes, na verdade elas são complementares, e quando a gente integra isso, a gente volta para a unidade com consciência, então a gente já volta transformado. Num primeiro momento, quando a gente vibrava na unidade, era porque a gente estava inconsciente, porque essa unidade era o potencial de tudo que pode vir a ser. E nós viemos disso. E somos o que somos, né? Somos partes desse todo criativo. E agora, para retornar para ele, a gente precisa então ter autoconsciência sobre nós mesmos, que somos partes do todo, que somos partes da unidade. E isso por si só já é uma dualidade que se complementa, né? A parte do todo. Então, para vocês entenderem um pouco mais, em relação às eras, que tem a ver com astrologia, a gente está mudando da era de peixes para a era de aquário. Se a gente for olhar isso de uma forma simbólica, peixes ele traz o arquétipo do salvador, da compaixão, do sacrifício, da religião, né, do sacerdócio nesse sentido. E na era de peixes a gente teve o maior avatar nesse sentido, foi Jesus Cristo. E tanto é que o cristianismo também tem o símbolo de peixes, porque ele carregava essa missão, essa era a missão dele. Mas como a gente também vibrava na dualidade, ainda vibra na era de peixes, a gente viveu o extremo do oposto do que esse arquétipo traz. Então, ao experimentar a compaixão, a gente também experimentou muito ódio. Ao experimentar a religião, a gente também experimentou muito sobre o fanatismo, né? Sobre o extremismo. E sobre as guerras, enquanto ele trazia uma mensagem de paz. Então, enquanto a gente vibra na separação, a gente vai vibrar na dualidade. O arquétipo de aquário, que é o que está entrando, que a gente está já vivendo os primeiros raios de sol dessa nova era, então a gente está na aurora dessa nova era, traz o arquétipo da fraternidade, do coletivo, da misericórdia, da liberdade, né? E da autenticidade. Então, aquário, ele respeita muito o que cada um tem de único, mas ele pega isso para contribuir para o coletivo. Então, isso é o primeiro ciclo que está se fechando, que então cada era tem mais ou menos 2000 anos. Num outro ponto de vista, a gente está concluindo um ciclo galáctico do nosso Sol, que ele está entrando no que se chama cinturão de fótons. Esse cinturão de fótons, o Sol ele vai percorrendo os 12 signos do zodíaco, né? Ele percorreu a volta inteira, e essa volta inteira tem mais ou menos 25 mil anos, e o eixo central desse cinturão de fótons é justamente Leão e Aquário, que são opostos complementares, e eles estão justamente nesse feixe de luz que é a informação. Então, quando a gente entra no cinturão de fótons, a informação ela está disponível, e ela está disponível ao respirar. Eu estou respirando luz, porque a informação está disponível em qualquer lugar, em qualquer momento, mas eu preciso ter esse foco, essa atenção para integrar isso dentro de mim. Então, a era de aquário, ela não requer mais mestres, no sentido de gurus. Eu não preciso mais de alguém que intermedie a minha relação com o divino. A era de aquário, ela traz a liberdade espiritual no sentido de que nós somos mestres de nós mesmos e nós podemos alcançar o divino e ter uma comunicação plena, direta, entendeu? E isso contribui para o coletivo, porque como a gente está vendo que é uma transição para o modelo da unidade, não vai mais existir diferença entre o que é externo e interno, o que é micro e o que é macro. E a gente já começou a viver isso. Então, descobertas da física quântica a nível atômico, a nível estelar, ou a nível psicológico e a nível da matéria, se comprovam que existe uma complementariedade entre coisas que, até um tempo atrás, eram muito excludentes, né? Então, na própria ciência,
quando ela se separou da igreja, teve essa separação entre ciência e espiritualidade, mas não só isso. Nesse modelo cartesiano, teve uma separação entre razão e sentimento e emoção, então teve uma primazia da razão nesse sentido, né? Uma unilateralidade para esse... É só um aspecto do humano, mas a gente não pode excluir o resto. E teve outras separações, por exemplo, entre o corpo e o espírito. E a gente está aqui vivendo, sendo animado por algo que não é só matéria, né? Então, o que é material e o que é imaterial ainda são coisas únicas, de uma coisa só. Pensando nisso, o modelo da unidade, ele vai trazer também uma nova visão do tempo, que é, na dualidade, a gente está muito fragmentado entre passado e futuro, né? Que são extremos de uma coisa só, que seria, nesse sentido, o tempo. Só para vocês entenderem como é tudo uma coisa só. Por exemplo, quando a gente dá o nome de temperatura, existe o calor e o frio, mas os dois são a temperatura, né? Então, mesmo que exista esse extremismo, elas são ligadas por um eixo em comum. E isso tudo que existe. E o modelo da unidade, ele vibra no caminho do meio, ele vibra na síntese. Entre a tese e a antítese, eu vibro na síntese. Entre o passado e o futuro, eu vibro no caminho do meio, que é o presente, que é o aqui e agora. Então, entendam que o tempo vai ser sentido de uma outra forma no modelo da unidade, né? Cada segundo nesta vida é um presente. E aí tem algo que eu queria apresentar para vocês, né? Que é a nova linguagem da unidade. Então, na dualidade, a gente vibra alfa-beta. Alfa, que é 1, beta, que é 2. Então, a nossa linguagem, e a nossa linguagem tem muito a ver com a nossa perspectiva da realidade, a nossa linguagem já é dual por si só. Para trazer uma nova cosmovisão, a gente decodifica a linguagem através do alfa-delta, que é alfa, que é 1, e delta, que é 4. E se a gente for olhar para a simbologia do número 1 é a unidade, e o número 4 é a totalidade. Então, é o 1 do todo, né? O 1, que é tudo que existe, e o 4, que são as 4 seções, os 4 elementos, as 4 direções. Então, a gente integra nesse sentido. E o alfa-delta traz algumas decodificações baseadas na nossa linguagem, que seria o português, mas a gente fala que é o brasileiro, porque a nossa linguagem é muito diferente do português da raiz portuguesa, mas o brasileiro tem a raiz no Brasil. Então é uma honra também a nossa raiz. E o modelo da unidade, ele integra isso também. Integra a tua história, a tua raiz, a terra e o céu, né? Integra os seus ancestrais, integra as gerações futuras, porque nós somos responsáveis por essas gerações. É uma responsabilidade geracional por aquilo que eu gero e pelas gerações, dos meus ancestrais e das gerações que virão. Então a gente tem muito mais responsabilidade nesse sentido quando vibramos na unidade. A gente não responsabiliza as outras coisas, porque elas não estão separadas de nós, né? Então, o alfa-delta, ele traz uma das decodificações principais, que é o presente do presente. Então, em outras linguagens, em outras línguas, por exemplo, no inglês, presente é present ou gift, né? E tem significados diferentes. Ou em espanhol, que é presente e regalo, sei lá como fala em espanhol. Mas que no brasileiro, ou na linguagem da árvore, porque o Brasil é o único país no mundo que tem nome de árvore, então a gente quer trazer essa linguagem da árvore, que seria a árvore da vida, né? Que é a árvore da unidade, e não a árvore da dualidade, que seria o do bem e do mal. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, o presente do presente é viver o aqui e agora como uma dádiva. Essa já é uma visão de unidade, né? Eu estou aqui em unidade com a minha própria vida, meu próprio tempo e o meu movimento, né? Que é uma coisa só, vida, tempo, movimento, uma coisa só. E na questão da vibração da dualidade, a relação do nosso tempo é, por exemplo, as pessoas estão muito apegadas ao passado, elas acabam se tornando depressivas porque não vivem o presente. E as pessoas muito apegadas ao futuro acabam ficando ansiosas porque elas não vibram no presente. Então a gente está com uma sociedade doentia que vibra na separação de tudo, que vê tudo fragmentado, que se sente fragmentado porque tem uma sensação de vazio muito grande, por não se ver pertencente do todo, não ver a importância da sua autenticidade, daquilo que é único em você para o bem do todo. E aí a gente acaba ficando
doente, porque a gente não vibra, a nossa natureza não vibra nesse modelo da separação, a Terra não vibra nisso. E a gente também acabou se separando da Terra, né, nesse sentido de eu preciso dominar a Terra, preciso, né, eu e ela somos coisas diferentes e agora com a ciência e a tecnologia eu domino a natureza, né? Esse era o pensamento moderno nesse sentido. E agora a gente está vendo um pensamento muito mais holístico que tem a ver com o que é holismo, é o que tem a ver com o todo. Então a gente já está entrando nessa visão de unidade também, até inclusive na ciência. E aí a gente fala mais sobre essas dualidades e sobre a unidade nos próximos vídeos, mas queria que vocês entendessem principalmente sobre o que se trata essa transição, que é do modelo da dualidade para o modelo da unidade, ou retorno para a unidade. É isso, gente. Mandem sugestões. Muito obrigada por me ouvirem até aqui. Tchau.